Para entender o que aconteceu com a Venezuela, é preciso voltar no tempo antes da crise, antes das sanções, antes do caos, antes das imagens que hoje povoam o noticiário internacional. É preciso olhar para uma nação que, no final do século XX, carregava uma contradição profunda em seu seio. Era uma das terras mais ricas em petróleo do planeta, um gigante energético, mas essa riqueza subterrânea não se traduzia em dignidade na superfície. A Venezuela vivia um abismo social. De um lado, uma elite minoritária que concentrava poder, renda e oportunidades. Do outro, a maioria da população à margem, em bairros pobres, sem acesso pleno à saúde, educação de qualidade, a um futuro. Foi neste solo de desigualdade que brotou a promessa de Hugo Chávez em 1999, uma promessa de revolução, de uma pátria nova. Ele não chegou pelo acaso. Chegou pelo voto, ecoando o descontentamento de milhões. E por um tempo a promessa se materializou. Com os preços do petróleo em alta, o governo abriu a torneira da renda petrolífera para irrigar programas sociais nunca vistos. Foram as missões, médicos cubanos em comunidades carentes, uma campanha massiva que declarou o país território livre do analfabetismo, subsídios para alimentação, universidades ampliadas. Os números da época mostram avanços reais. A pobreza extrema recuou, a mortalidade infantil caiu, o acesso à educação disparou. Para uma grande parcela de venezuelanos, aquela era a primeira vez que sentiam a presença de um Estado que os enxergava. Era a conquista de uma cidadania tangível, mas essa transformação tinha um alvo: os pilares do poder tradicional. A elite econômica, a mídia tradicional, partidos políticos estabelecidos, todos viram seu terreno ser sacudido. A tensão virou ruptura. Em 2002, um golpe de Estado breve, porém revelador, tentou depor Chávez. Foi derrotado, mas acendeu um sinal de alerta internacional. A Venezuela, aos olhos de alguns governos, principalmente dos Estados Unidos, havia virado um problema, um exemplo perigoso. O país começou a ser visto não apenas por suas políticas internas, mas como uma peça no tabuleiro geopolítico. E quando Chávez morreu, em 2013, e Nicolás Maduro assumiu em meio a uma economia já vacilante, o cenário escureceu rapidamente. Aqui, a narrativa se bifurca. Sim, internamente, os erros se acumularam. Uma gestão econômica frágil, hiperdependência do petróleo, corrupção endêmica, um autoritarismo crescente que cerceou liberdades e reprimiu a oposição. A crise tem, sem dúvida, pais e mães internos, mas reduzir o colapso que se seguiu apenas à má gestão ou à falha de um modelo é apagar metade da história. É ignorar o peso concreto, material, brutal das sanções econômicas impostas principalmente pelos Estados Unidos e seus aliados. A partir de 2014 e com força devastadora a partir de 2017, essas sanções não eram apenas contra indivíduos, eram um bloqueio financeiro e comercial de fato. O que isso significou no cotidiano? Significou que a Venezuela foi expulsa dos principais sistemas de pagamento internacional, não podia comprar nem vender normalmente. Significou que seu petróleo, sua principal fonte de divisas, foi proibido em mercados cruciais. E, de forma talvez mais cruel, significou que o país teve acesso a medicamentos, insumos médicos, equipamentos hospitalares e até peças para tratar água e manter hospitais, severamente restringido. Empresas farmacêuticas e de alimentos pararam de vender por medo de multas bilionárias. O resultado foi o desabamento de um sistema de saúde que antes era referência na região. Máquinas de diálise, de radioterapia, quebraram sem reposição. Doenças como malária e difteria, antes controladas, ressurgiram. A escassez de comida se tornou fome. A inflação virou hiperinflação, destruindo salários e poupanças. A Venezuela se tornou um laboratório de como sufocar uma economia já combalida. As sanções, vendidas ao mundo como um instrumento de pressão por democracia, atingiram em cheio o cidadão comum. A comida que faltou, o remédio que não chegou, a avó que não resistiu, esses são os elos finais da cadeia de um embargo. Portanto, a tragédia venezuelana é um quebra-cabeça de peças interligadas. A herança maldita da monocultura petrolífera, os erros, a corrupção e o autoritarismo de seu governo. E o estrangulamento econômico externo, uma ferramenta de guerra híbrida em uma disputa global por influência. Não é uma história simples. Não cabe em manchetes simplistas de socialismo versus capitalismo. É uma lição trágica sobre como projetos de nação podem naufragar entre a arrogância do poder interno e a asfixia do poder externo. Sobre como ideologias, quando viram armas, não atingem líderes em gabinetes, mas famílias em lares. A Venezuela nos ensina que, antes do julgamento rápido, é preciso conhecimento profundo, porque no centro desse turbilhão histórico não há bandidos e heróis de cartilha. Há um povo que, há décadas, paga um preço altíssimo por uma batalha que não escolheu travar sozinho. E esse preço tem nome, tem rosto e tem fome.